Diguinho, finalmente o Danilo respondeu toda a sacanagem do Rafinha no podcast do Vilela. Já não era sem tempo, viu? O Rafinha, todo lugar que ia, falava mal dele. Igual nós. Eu vou fazer a cronologia ainda. Ele fala umas 30, 50 vezes, né? Mal, é a primeira que fala ele. Então vamos resolver de frente, homem a homem. Por que você não resolveu antes, animal? Por que você não foi homem a homem? Ainda. Esse Rafinha é folgado, velho. Porque ele ainda foi no nosso programa, foi no programa do Danilo lá no The Noite, foi divulgar um stand-up dele no Netflix, né? Foi lá divulgar. E sabe o que ele fez, cara? Sabe o que ele fez no dia? Eu lembro disso até hoje. Ele tem uma mania, o Rafinha Bastos tem uma mania de desmerecer as pessoas. Ele fracassou naquele programa Agora é Tarde, que ele herdou justamente com a ida do Danilo pro SBT. Não adianta, televisão é número. Se você dá 0,5 de audiência, você não vai vender, você não tem dinheiro. Você não tem como manter um produto desse no ar, você tem que fazer dinheiro. Você tem que ter um patrocinador master, você tem que ter merchandising, você tem que ter merchandising, você tem que ter tudo isso. E ele sempre dá como exemplo em entrevista assim, porque fazer talk show na Band é difícil, impossível. Não tem. Olha os meus convidados, você vai ver lá fora, o cara recebe o Robbie Williams, vai ver aqui Pepe e Neném. Cara, a Pepe e Neném no The Noite, foi 2 vezes. Foi primeiro lugar, ganhou da Globo 2 vezes. A questão é, ele é ruim fazendo entrevista e ele não é um cara do entretenimento de televisivo. Então, ao invés do cara admitir isso, ele levantou, quando ele foi dar entrevista lá, e isso eu tô falando uma coisa de bastidores, quando ele foi dar entrevista no programa, lá no The Noite, ele terminou numa puta arrogância e falou assim, nossa, não sei como você aguenta isso aqui, puta negócio chato, negócio... Cara, você foi dar entrevista, divulgar o seu especial e tá falando mal do ambiente de um talk show de sucesso que ganha da Rede Globo. Isso pra mim é um invejoso. Pra mim é sujeito desqualificado que vai na tua casa e começa a falar mal da tua casa. Isso eu vi ele fazendo. E quando eu trabalhei na 89, tem mais uma, cara. Na 89, quando ele começou a fazer show no teatro, que o Danilo até conta que ele pegou a ideia, o Oscar Filho, ele pegou a ideia do Oscar Filho e foi fazer meia-noite lá no teatro, lá do hotel. Você sabe que convidaram ele para fazer um programa na 89 chamado Privé. Nessa época eu trabalhava na 89. E eu, um dia tava lá na 89 e falaram pra eu buscar a Nani People pra ser entrevistada no programa. Fui lá na casa da Nani, trouxe a Nani pra rádio. E aí, depois do programa, o diretor da rádio falou assim, olha, o Restart tava estourado. A 89 tinha deixado de ser rock e tal, virou pop. E o Restart estourado, os moleques indo em todo lugar. É artista, bicho, você pode não gostar, mas os moleques estão estourados. Aí ele falou, olha, vamos trazer o Restart no próximo programa. Ele começou a dar um escândalo. Ele começou a falar assim, não, porque eu sou o protagonista do programa. Aí eu fui na sala do diretor e falei, bicho, você viu isso, cara? Que sujeito ridículo. Os caras vão agregar no programa. Como é que eles... como é que o cara pode reclamar? Ele pode zoar o Restart. Quem não queria zoar o Restart hoje? E ele reclamando que o Restart é no programa. Aí depois acabou indo no programa e foi legal. Mas a princípio ele tava detonando. Tipo assim, o protagonismo é meu, não quero mais ninguém aqui. Então, cara, essas coisas assim, eu vi ele fazendo isso depois da entrevista do The Noite. E outra, você pegar a referência a Pepe e Neném, juro, no The Noite, Pepe e Neném foram lá, nós demos pico de audiência e ganhamos da Rede Globo. Então o exemplo que ele dá é completamente errado. Não é que a Pepe e Neném é ruim, é que ele é ruim fazendo talk show. Ele não sabe fazer talk show, ele não sabe falar com o artista, ele não sabe tirar coisa legal do artista, ele não sabe... criar superior. Então, ele não sabe fazer ações, essas coisas todas. Então, a incompetência, ele quer justificar a incompetência dele. Por que o Agora é Tarde, com o outro apresentador, com o Danilo, dava 3, 4 pontos e com ele dava 0,5? E tem outra, ele reclamava que a gente tirava sarro. Cara, mas aí é sarro de concorrência. Né? Tipo, a gente tava dando 5, 6, 7 pontos, ele tava dando meio, nós tirava sarro mesmo, pô, é normal. É assim como eu sempre fiz em rádio, né, Mike?
cutuquei, até os caras ficar bravos. Você lembra aquela época da Transcontinental, bicho, que das hashtags que os caras, que 4 locutores da Transcontinental abriram um horário fazendo um discurso me xingando, ou seja, eu consegui botar o nome da Band FM, na época que eu trabalhava lá, dentro da Transcontinental o dia inteiro, ou seja, eu ganhei. E àquela altura, a gente tava um pouquinho atrás da Transcontinental. Depois a Band passou e nunca mais perdeu o primeiro lugar. Eu acho que já tá 6, 7 anos, vai para 7 anos em primeiro lugar. Então isso dele que você tá perguntando, no caso do Rafinha, é coisa de babaca, é coisa de gente desqualificada, né, que não tem talento para fazer aquilo que o outro faz e desmerece o sucesso do outro. Porque você levantar de uma entrevista e falar que aquele ambiente não sei como você aguenta, que coisa horrível, não sei o que. Ah, amigão, se você duvido que você não queria ter um programa desse, né? Se você achasse desqualificado, você nunca teria aceito pegar, tipo, o resto do outro. Essa é uma questão, assim, pra mim, incondicional, né? Se o cara tem essa opinião, ele tem que ser firme. Mas, no entanto, foi lá, pegou, se ferrou e agora se justifica dessa forma ridícula.